estou aqui com a doutora Ana Amélia, que é otorrino, e eu vim falar um pouquinho sobre algumas comorbidades, algumas doenças que as crianças têm por conta da respiração, né, daqui da parte respiratória. Tudo bom, Ana? Tudo bem, obrigada, eu adoro falar, eu adoro esses convites, obrigada por ter me convidado. Sim, a gente outro dia se encontrou falando, vamos marcar, vamos fazer alguma coisa junto, e deu certo. Então, uma pergunta, criança que ronca, precisa levar no médico? Gente, eu vejo muito, foi muito boa a pergunta, que a gente vê muito aqui no consultório, as mães acharem que o ronco é bonitinho, que é normal, acabarem até acostumando com o ronco da criança. Ai, meu doutor, ele ronca mais que o pai. Mas nenhum ronco em criança é normal, tá, gente? Todo ronco em criança a gente tem que avaliar. Alguns precisam de tratamento, outros não, mas sempre que a criança tem ronco, tem que avaliar. Tá, então já vai uma dica, né? Não é normal, não tem que se acostumar com esse ronco da criança. Mas, Ana, o bebê também ronca? Sim, então é comum o bebê roncar e ser natural, não ter nenhuma doença, mas grande parte dos bebês tem alguma coisa pra gente fazer sim. Não é normal o bebê ficar roncando, você não precisa ficar esperando pra ver se vai melhorar ou não. É sempre bom avaliar, porque tem algumas coisas que tem que tratar. Entendi. Então, assim, gente, bebezinho roncando ou criança grande roncando, leva no médico, procura um otorrino, porque é bem importante, que pode ser uma doença, pode ser normal, mas pode ser uma doença, mas a gente precisa descartar, tá? E por que essas crianças roncam? Quais são as causas? Depende muito da idade. Então, igual você estava falando do bebê. A causa mais comum do bebezinho é a chamada rinite do lactente, ou seja, o bebê ainda está muito novinho, ele tem um tipo de rinite que fala que o nariz dele ainda não está totalmente pronto, então é a rinite do lactente. Por isso que eu falo, pode ser normal, ele vai passar, mas a gente tem que tratar, tem que lavar mais o nariz, é sempre bom avaliar, porque se o bebê está roncando, significa que ele não está respirando tão bem, isso pode trazer algumas consequências para ele. Então, no bebê a causa mais comum é a rinite do lactente, mas tem outras causas também, atresia de coana, a gente pode escutar um barulhinho que não vem do nariz, que é chamado laringomalácia, então tem várias causas, mas à medida que a criança vai crescendo, começam a aparecer outras causas. A mais comum delas, vocês já devem ter ouvido falar, que é a adenoide, que o pessoal chama de carne esponjosa. Carne esponjosa, né? no nariz, que tem no nariz. E precisa tirar a carne esponjosa então, ou não? Vai depender muito. Então, não é porque a criança tem... Toda criança tem adenoide, né? Que é a carne esponjosa. Toda criança tem. Tá. Então, não é porque ela tem adenoide que tem que tirar. O que a gente vai olhar para decidir se precisa operar ou não? Primeiro, se a criança está roncando muito, se ela está dormindo de boca aberta, se é aquela criança que se mexe na cama, que não dorme, não tem aquele sono assim reparador. Sim. Aí a criança começa a roncar, no dia seguinte na escola tá lá dormindo, começa a ir mal na escola porque não dormiu à noite. Sim. Essas a gente tem que avaliar mais. Outras causas, tem criança que chega até a apneia do sono, para de respirar, então a gente tem que avaliar. Algumas vezes a gente trata com remédio, a gente consegue fazer um tratamento ali que a criança melhora, outras precisam de cirurgia mesmo. E outra causa muito comum que a adenoide, outra consequência da adenoide é a infecção, né? A criança que tem adenoide muito grande, ela começa a ter sinusite, uma gripe atrás da outra, vem aqui no consultório, doutor, esse menino vive gripado. Vive ali obstruído, muito catarro, né? Então a gente tem que avaliar. Então, sem dúvida, é a adenoide. Nas crianças maiores, as causas mais comuns são a adenoide e a rinite, né? A gente não deve esquecer da rinite. E a rinite, eu sou uma criança que sofri rinite, ainda sofro. E aquele negócio de ter que tirar os ursinhos de pelúcia, fazer a higienização do ambiente. Eu lembro que minha mãe tinha aquela coisa do... não posso passar vassoura, tem que passar um paninho pra não subir a poeira. Isso é verdade mesmo? Isso é ótimo, assim, a gente acabou que mudou muito o estilo de vida atualmente. Antigamente as pessoas viviam mais ao ar livre, hoje em dia a gente está bem tocado dentro de casa, que é um lugar que tem muita poeira, tem muito ácaro, né, que acaba proliferando em tapete, cortina, bichinho de pelúcia. Então, se a sua criança não respira bem, aliás, eu acho que toda criança, como forma de prevenção, deveria evitar bichinhos felpudos, cobertor, cortina, porque vai prejudicar, vai dar um aumento ali da adenoide, às vezes da rinite. Então é muito importante, então levantar a poeira, isso é muito importante também. A gente às vezes
vezes quer varrer. Quando a gente varre com a vassoura, levanta a poeira. Então, é muito bom se avaliar com o médico se você tem ou não rinite. Até as crianças que não têm rinite, eu aconselho a gente ter essas medidas. Sim. Uma coisa que eu percebia é que quando eu morava em São Paulo, as crianças de São Paulo parecia que sofriam mais porque ainda tinha poluição. Sim. Então, era pior. Então, sempre cuidar do ambiente que a gente está, independente da cidade, vai ajudar o seu filho, né? Do que achar que é só tomar remédio, porque a gente também tá numa geração que é medicalizada, né? Tomar remédio, achando que o remédio vai resolver. Mas tem outras coisas também. Não, não, eu tava falando com a Sabrina antes de começar o vídeo, porque as pessoas já chegam aqui no consultório querendo um remédio para rinite. Então, às vezes eu atendo pacientes com rinite, que é aquela alergia que dá no nariz, coceirinha, espirro, né? Bem grave, tomando 8 milhões de remédios. Mas você vai perguntar, ela não tá cuidando do ambiente, né? Então, você vai perguntar, tem tapete, você vai perguntar, tem cortina. Ou tem um bichinho de pelúcia, eu falo, gente, um bichinho de pelúcia tem milhões de ácaros. Então, quem tem doença respiratória tem que cuidar do ambiente. Então, tem convívio com alguém que fuma. Então, se tem parente que fuma, pode ser um vô, uma avó. Uma vez por semana que encontrar, vai prejudicar a alergia. Então, a gente tem que prevenir em vez de ficar também só no remédio. E que a pessoa também esquece que, assim, a pessoa fuma, aí fala assim, mas eu lavei a mão. Mas a pessoa tá respirando ainda aquela fumaça do cigarro. E aí chega pra criança, abraça, tá ali, ó, a criança respirando aquela fumaça que ela já fumou há uns minutos atrás. Então não é só fumar, lavei a mão achando que resolveu, né? É difícil. Outra coisa, da rinite, da adenose, né, da carne esponjosa, toda criança, então nem toda criança precisa operar. Não, nem toda criança precisa operar. Então, até a amígdala todo mundo, geralmente as mães conseguem ver, né, que tem aquelas duas bolas na garganta, né. Não é porque é grande que tem que operar. A gente opera quando tem indicação de sintoma. Então, que são os principais, a apneia do sono, que dá aquela parada de respirar, dificuldade, sonolência, dificuldade até escolar, né, dificuldade para dormir, ronco ou infecção de repetição. Tirando isso, não precisa cuidar do ambiente, né? Às vezes uma medicação ou outra junto, mas não precisa entupir a criança de remédio. E procurar o especialista, gente, que é bem importante. Que às vezes a gente fica procurando ao vizinho, a tia, a avó. Claro, as pessoas também têm uma experiência de vida, mas quem vai dar o aval final é o especialista, então é bem importante. Né? Tem uma coisa legal também, que a pessoa que respira mal acaba se acostumando, a criança que respira mal acaba se acostumando. Então, o que me preocupa muito, porque que a gente está aqui batendo no pé para procurar um médico, às vezes assim, um dia, 2 dias respirando mal não tem grandes problemas, a gente tem que pensar que a criança está em fase de crescimento, o rosto dela está em fase de crescimento, se ela respirar pela boca, vai alterar a formação dos ossos da face, vai alterar a arcada dentária. Ela precisa daquele sono reparador, que a gente chama. Se ela ronca, se ela está respirando pela boca, ela não está descansando, ela não inibe a produção de alguns hormônios. Tem criança que diminui a produção de alguns hormônios de crescimento. E fora que o ronco, a dificuldade para respirar é um esforço tremendo. Eu atendo bebezinho aqui que respira mal, que não ganha peso, porque ele tá gastando muito esforço ali. Ele gasta mais do que repõe, né? E aí não cresce. Então, pra criança, a gente não pode, assim, achar bonitinho, né? Sim, tem que ir atrás. Por que você tá roncando? Mas obrigada, eu adorei. Eu acho que a gente tirou várias dúvidas e dúvidas que a população que legal, querendo. Obrigada pelo convite, eu adoro falar. Já convido para uma outra próxima, tá bom? Obrigada. Obrigada mesmo. Tchau, gente. Até a próxima.